Check out great deals throughout the store at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of USDA Choice boneless beef chuck roast for $3.97 per pound with digital coupon, limit 2 packages. Plus, Hass avocados are 10 for $10 member price. And get Fuji apples for just 77 cents per pound with digital coupon. Also this week at Safeway, get selected varieties of Lucerne milk gallons for the member price of $3.99 each when you buy 2. Visit Safeway.com or head into your local store for more deals. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e começa agora o Drops Entender Ciência e Conhecimento. Bom, nessa edição eu trago para vocês um trecho de entrevista que eu fiz com Elika Takimoto para o podcast e programa Entender Ciência e Conhecimento. Elika é doutora em filosofia pela UERJ, mestre em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela UFRJ e escritora. Recentemente ela lançou o livro Como Dialogar com um Negacionista. E a pergunta foi o seguinte: há povos do planeta que sempre entenderam a espécie humana como parte integrante da natureza, sem separação. É o caso de indígenas, budistas, etc. De onde veio essa ideia de separação presente em boa parte da mentalidade ocidental? Excelente pergunta, obrigada por ela. A gente está tão imerso nessa cultura que muitas pessoas não conseguem entender que há muitas formas diferentes de se visualizar, de se vivenciar, de compreender, de estudar o mundo. Como você colocou, né? Indígenas e budistas, de uma forma geral, só falam da natureza como uma coisa só, independente e indiferente ao sujeito. O ser humano inexiste se for separado do cosmos. Aliás, não faz sentido você pensar o ser humano separado do cosmos. E, de fato, quando o ser humano exerce ação sobre a natureza, ou seja, sobre o meio, o ser humano muda a si mesmo, a si próprio, muda a sua natureza íntima, ao mesmo tempo em que modifica a natureza externa, seja para melhor, seja para pior. Ou seja, é algo uno, a via é de mão dupla sempre. Mas, voltando aqui à sua pergunta, desde a Revolução Copernicana, a natureza foi vista na filosofia ocidental, de uma forma geral, como pura passividade, com a atividade sendo uma prerrogativa dos indivíduos. De lá para cá, a gente construiu muitas estradas, muitas fábricas, muitas cidades, como se a natureza pudesse estar ao serviço do ser humano, que só modifica essa natureza sem ser modificado por essa natureza. E a coisa se aprofunda, né, com os filósofos da ciência também. Na doutrina da ciência de Fichte, que é um filósofo alemão que veio depois de Kant, mesmo o ato de pôr algo fora do eu, por exemplo, conceber um fenômeno da natureza como a força da gravidade, trata-se de algo a serviço do eu, de modo que a natureza só exista na medida em que a subjetividade se opõe a ela, ou que um sujeito se põe a utilizar essa natureza para seus próprios fins.
O que eu estou querendo dizer é que não faltaram filósofos para confirmar a tese de que estamos fora da natureza, pelo menos no que se refere a esse negócio chamado de autoconsciência ou consciência. Se o ser humano explora a natureza, conclui-se, ele é algo fora da natureza. Então, há uma impressão que, em termos de consciência, nós estamos fora da natureza e, com a nossa razão, conseguimos compreender os mistérios dessa natureza. Mas, na realidade, ou para muitas outras pessoas que vivem neste mundo, neste planeta, não há essa separação. Ou seja, o ser humano não está separado da natureza. Aí, nesse contexto, na filosofia moderna, assim como na ciência moderna, a gente começa a ver o mundo como dualista, como um mundo mecanicista, e a gente conduz a uma, vamos dizer, uma aniquilação da natureza, né? Então, a natureza passa a ser algo mensurável e objeto de dominação, um mero instrumento para os seres humanos. Me parece muito mais plausível entender a natureza como uma totalidade extremamente complexa e que o ser humano faça parte dessa complexidade. Ou seja, logo, se a natureza adoece, o ser humano adoece juntamente com ela, porque não é diferente dela, não é algo afastado dessa natureza. Então, a ciência moderna ajudou muito nessa visão dualista, e a escola, tal como foi concebida, não tem ajudado nada no sentido de formar cidadãos e cidadãs que pensem sobre tudo isso. Pelo contrário, na educação, que a gente vê na educação moderna, o que não é científico, o que não está calcado no cartesianismo e no mecanicismo, ele é desconsiderado no currículo escolar. Quando eu falo de cartesianismo, aqui eu me refiro a algo que tenha ligação direta com um filósofo chamado René Descartes, um filósofo francês. Então, Descartes estabelece uma separação objetiva entre Deus, mundo e homem. E, no caso deste último, entre o seu corpo, que é a sua extensão, que é assim que ele chama, a resistência, e a sua mente, uma substância pensante, a alma, o que ele chama de res cogitans. Ou seja, o universo, com Descartes, que foi contemporâneo de Galileu e Newton, ele foi dividido num processo objetivo, no espaço e no tempo, por um lado, e por outro lado, a alma, em que se reflete aquele processo. Ou seja, o espaço e tempo é algo que acontece fora de nós. E essa distinção, olha que interessante, não pode mais servir de ponto de partida para a ciência que temos hoje. A física quântica mostrou que a ciência já não é uma espectadora colocada em frente da natureza, mas reconhece-se a si mesma como parte da interação entre ser humano e natureza. O que eu estou querendo dizer aqui? O método científico, que consiste em abstrair, explicar e ordenar os fenômenos, adquiriu consciência das limitações que lhe impõe o fato de a sua intervenção modificar e transformar o seu objeto, até o ponto que o método não pode se separar do objeto. Os físicos quânticos, eles mostraram que a imagem científica do universo, ou seja, a natureza de um lado e o ser humano estudando essa natureza de outro, deixa assim de ser uma verdadeira imagem da natureza. Mas como física quântica não é, de uma forma geral, ensinada nas escolas, o que é ensinado de fato é uma física mecanicista, todo o currículo parece que o conhecimento é algo separado da natureza, é algo que o ser humano faz independente da sua relação com a natureza. Essa discussão toda não está dentro das escolas e muito menos nos botequins, nas praças, nas praias. E eu acho que a pandemia tem nos feito pensar muito sobre tudo isso. E o que não faltou nesse mundo foram indígenas e budistas nos alertando que vamos colocar assim, a natureza ia dar um retorno
do que a gente estava fazendo com ela. Na verdade, com nós mesmos, como estamos vendo aqui e agora. Check out great deals throughout the store at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of USDA Choice boneless beef chuck roast for $3.97 per pound with digital coupon limit 2 packages. Plus, Hass avocados are 10 for $10 member price. And get Fuji apples for just 77 cents per pound with digital coupon. Also this week at Safeway, get selected varieties of Lucerne milk gallons for the member price of $3.99 each when you buy 2. Visit Safeway.com or head into your local store for more deals. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.